Agora nós vamos ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, em Romanos, no versículo 54, no capítulo 15 de Romanos, Romanos 1, já está terminando o livro de Romanos 1, falta só um capítulo. Mas no versículo 54, vamos dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 53 diz assim: é necessário que entre o corpus a corruptível se revista de incorruptibilidade que está no corpo mortal de revistas da imortalidade. E no versículo 54 diz assim: quando este corpo corruptível estiver revestido de incorruptibilidade, é quando este corpo mortal estiver revistado de imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Você morreu, teu corpo vai ser, Deus vai arrumar o teu corpo para a ressurreição, está cumprida as Escrituras. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que acreditam, que sabem que nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, que veio aqui, teve como ser humano e explicou o caminho, a verdade e a vida, e para dizer quem que ele era o próprio Deus, mas o povo não gostou e não quer que ele seja, mas muita gente quer que ele seja. Ele é o caminho, é a única pessoa que tem o caminho da verdade, é só ele. E no versículo 55 diz assim: a morte foi trasgalado pela vitória. Onde há a morte, a tua vitória, onde está a morte e teu argulhões. E no versículo 56 diz assim: ora, argulhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E no versículo 57 diz assim: graça, porém, sejam dadas Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos a vitória da lei de Deus, né? Que é o próprio Deus, nosso Senhor. E no versículo 58 fala assim: por consequência dos amados irmãos, sede firme, habilitíveis, aprocativos, como vezes a obra, o Senhor, sabeis que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Todo o trabalho que você faz para Jesus Cristo, nada é em vão. Todo é bom. E agora, no último capítulo de Romanos, no capítulo 23, diz assim, no versículo 1 diz assim: quando a coleta dos benefícios dos santos, segue também vós as retrizes que traz a igreja da Galácia. E no capítulo 2 de Romanos fala assim: o primeiro dia da semana, cada um de vós põe da parte que tiver pedido, poupar para que não espere minha chegada para fazer coleta. Ele estava dizendo, né? Pedro estava falando, Paulo falando para os pessoal. E no capítulo 3 diz assim: quando chegar, virá com uma carta e tiver escolhido para levar a Jerusalém e vossas ofertas. E no versículo 3, no capítulo 3 fala assim, 4 fala assim: se valer a pena que também vai os irmãos. E no versículo 5 fala assim: irei também convosco depois de tirar passado pelas Macedônia, apenas passaria por lá. E no versículo 3 diz assim: talvez ligue
confesso ou possa todos inverno das vezes onde tenho de ir. E no versículo 7 diz assim: desde que fez que quero ver não somente das passagens, mas espero demorar-me alguns tempos convosco, e o Senhor permitir, né? E no versículo 8 diz assim: ficarei em Efésio até em Pentecoste, até o Pentecoste, aí abrir uma grande porta da minha atividade, adversos são muitos. E do versículo 10 diz assim: se Timóteo for visitar vós, e que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalhei exatamente e eu na obra do Senhor Jesus Cristo, né? E no versículo 11 diz assim: portanto ninguém o despreza, e prepare-se-lhe virgem, viagem e paz que fazem contigo, porque espero com os irmãos. E no versículo 12 diz assim: quando o nosso irmão Apolo rogar-lhe, chegar-lhe, portanto, faça ter convosco com os irmãos, mas não damos alguns que és a lei, que é ir agora contudo, e vir ver-me que quando tiver oportunidade, no versículo 13 diz assim: vigais toda firme de fé, seus homens sede fortes. E no versículo 14 diz assim: todo o que fazeis na caridade. E no 15, diade de reconhecência, irmãos, sabeis que as famílias estavam se principais aciais de consagramos ao serviço santo. E no versículo 16 diz assim: tirai essa pessoa de consideração, bem como todos aqueles que ajudam a trabalhar na mesma obra. E no versículo 17 ele fala assim: eu não alegro com a vida Estefânias, fortamento a sois, porque eles supriram a vossa ausência. E no versículo 18 diz assim: descredibilidade do Espírito e vosso tende, pois, consideração aos tais homens. E no versículo 19 diz assim: e engrijais desçais a saudade daquilo que com as complexidades desse une, e sua casa, enviai-vos muitas saudação. E no versículo 20 diz assim: saudai vós uns aos outros com óculos santos. E no versículo 2 diz assim: esta é a saudação quase de prose por Paulo. E no versículo 23 diz assim: se alguém não amar o Senhor, seja maldito, foram até. E na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, agora nós estamos terminando o livro de Coríntios 1, pois nós vamos para os Coríntios 2, né? E aí diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo está convosco, está com todos nós, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vos amo, todos vós em Cristo Jesus. Eu vos amo, todos vós em Cristo Jesus. É que está escrito no último versículo do 25 de Coríntios 1, né? Que diz assim: eu vos amo, todos vós em Cristo Jesus. Nós amamos todos vocês em Cristo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo é teu Pai, é teu guia, é a tua vida, é o teu caminho. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ama todos vocês. Amém.